degustação, onde um produto que espera-se, vamos ouvir o que os membros da banca têm a dizer, mas nós esperamos que ele está redondinho. Tem cabeça, tronco, membro, então é uma aparição aí que nos parece interessante, mas sempre haverá algo a melhorar. Então, esse momento é um momento nesse sentido de confraternização, de coroamento de um processo de trabalho intenso, né, da orientanda, da professora Deise, mas é também um momento de novas aprendizagens, seja a partir do feedback dos membros da banca, nesse caso das membros ou das membras da banca, todas são mulheres. Isso é simbólico, né, nesse momento que estamos vivendo. Viva as mulheres! E também no programa nós temos a possibilidade de, após a defesa, fazer alterações, melhorias na tese. Então, as aprendizagens serão muito bem-vindas, né? Serão significativas para gerar um produto final de melhor qualidade. Eu queria agora apresentar a banca, né? Graças à tecnologia, nós podemos ter pessoas de alhures, né? de sítios, como dizem os portugueses, distantes. Temos aqui a professora Flávia Vieira, da Universidade do Minho, Portugal, da cidade de Braga. É uma parceira nossa, importante, já foi professora visitante aqui da UNEB, trazida pelo DUFOP, o Grupo de Pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores, o qual eu coordeno. E é uma pessoa que tem estudiosa na área da pedagogia universitária, e foi através de um livro importantíssimo dela que nós começamos uma longa jornada de parceria, que é o livro Transformar a Pedagogia Universitária. Mais uma vez, Flávia está conosco em bancas de orientandos mesmo. Flávia, muito bem-vinda. Eu queria também apresentar a professora Maria Isabel da Cunha, para os íntimos, e os íntimos que não são poucos, é o Brasil inteiro, a Mabel. E a Mabel é uma das pessoas mais destacadas no campo da pedagogia universitária, já vem trabalhando isso há muitas décadas, foi pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Pelotas, né? Participou de diversos programas de pós-graduação e agora volta à UFPEL participando dos programas, e é nessa condição de especialista em pedagogia universitária. Aliás, devo dizer que ela também é mentora dessa série aqui, porque foi quando eu fiz o pós-doc com ela na Unicinos que entabulamos a ideia de criar essa série. Então, isso aqui tudo tem o dedo dela. Mabel, bem-vinda. Muito obrigada por todas as ajudas até agora nessa nossa longa caminhada. Queria convidar os membros presentes da banca, a professora Jane Rios, que é do PPGEDUC, da nossa linha de pesquisa, a formação de professores. A professora Jane, estudiosa, né, da temática da formação, e também é uma parceira nossa em vários momentos e defesas, e nos ajuda também muito nas disciplinas. Ela é responsável pela disciplina Pesquisa e Educação, então vai acompanhando a trajetória desses meninos aí que estão sob nossa responsabilidade. A professora Ediva, que é uma professora muito querida, do DEDC, da área de didática, formação de professores, já foi membro do DUFOP, ainda está de licença. A gente vai determinar quando é que acaba essa licença e vai ter ela de volta, né? Ela foi organizadora de um dos volumes da série, foi uma parceira importantíssima para a gente conquistar a qualidade desse volume, né? Assim como conquistamos com os outros organizadores a qualidade dos outros livros. Quem não conhece, né, está na hora de conhecer. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, inclusive do nosso reitor, né,
que abriu uma janelinha aí na agenda cheia dele, inclusive as vésperas de viagem. Então, muito obrigada, e em seu nome eu estendo os agradecimentos a todos os outros da gestão, a pró-reitora da PRAES, Assistência ao Estudante, né, a professora Elivânia, e outros membros da gestão aqui presentes. Para finalizar essa abertura, eu queria falar um pouquinho como é a estrutura, para quem nunca participou, desse momento de defesa aqui no PPG-DUC. A orientanda, a professora Deise, tem 20 minutos, 25, 30 no máximo, para fazer uma síntese e cativar os presentes a ler futuramente a tese dela, né? E entender um pouquinho. Os membros da banca vai ser uma coisa, o déjà vu, porque leram, mas para os presentes é importante ter uma visão de conjunto da tese. Em seguida, os membros da banca se pronunciam, dão seu feedback sobre o trabalho que foi lido, exaustivamente lido, começando pelos membros da banca mais distantes, né? A professora Flávia, depois a Mabel. Como, para a gente não correr risco de problemas de conexão, a nossa ideia é de cada uma das que estão distantes, ao concluir no seu feedback, Deise já responder as questões, comentar o feedback que foi dado. E em seguida, a professora Mabel, da UFPEL, e depois os membros aqui presentes da banca, né? A ideia é que os membros presentes façam a sua apresentação em conjunto e depois Deise comenta sobre as 3 apresentações. Você anota, né? E aí, quando terminar essa sessão de arguição, de respostas e tal, a gente dá um intervalo, convida todos os presentes, exceto os membros da banca, para saírem da sala. A banca vai dar, então, o parecer e depois convida todos para a sessão de encerramento, para a gente se confraternizar ou se condoer com a doutora Deise. Que ato falho, eu já botei ela como doutora. Então, combinado? Pode ser assim? Então vamos lá. Deise, com a palavra. Se vocês, Flávia e Mabel, não perderam alguma coisa, não estiverem ouvindo, tiver algum problema na imagem ou na conexão, na fala de Deise, vocês sinalizam, eu estou aqui atenta, de olho na tela, para vocês, tá bom? Bom dia a todas e todos. Eu acho que eu vou me posicionar aqui. Ora, aqui assim. Ora para. Não fique com a sensação que você está de costa para elas. Porque elas estão lhe vendo aqui. Então tá. Então eu não as verei. Tá bom. Bom dia. Desde já eu quero agradecer à banca pelas leituras, pelas contribuições que eu sei que nos ajudarão nos desdobramentos dessa pesquisa, aos familiares aqui presentes, meu esposo, aos amigos, aos colegas, algumas pessoas que ficaram instigadas pelo tema. A ideia é essa mesmo, é fisgarmos para a militância na pedagogia universitária. Eu apresentarei uma síntese da pesquisa de práticas pedagógicas inovadoras para experiências formativas, desafios para os docentes universitários, sobre a orientação da professora Sandra Regina Soares. Os detalhes da pesquisa estão no texto escrito. Espero que dentro de breve vocês tenham acesso, eu acho que no mais tardar janeiro, tenham acesso aos detalhes da pesquisa que os membros tiverem. Ok? Bem, a tese está dividida em 5 sessões, somadas também as referências e os anexos. A referência da problemática do estudo, do referencial teórico, do referencial metodológico, os dados propriamente dito da pesquisa, as considerações finais. Na problemática da investigação, é o local onde nós contextualizamos o objeto de estudo. Então, eu trago elementos do cenário contemporâneo que nos afetam, que afetam também a pedagogia universitária, a universidade,
convocando nós professores e a própria universidade a repensar sobre a sua missão, sobre a sua função. Esses elementos do cenário que eu descrevo no texto, eles dizem respeito à revolução tecnológica, globalização, que não é só respeito à questão do espaço geográfico, mas também à mundialização da economia, da cultura, da política, né, do comportamento, a cultura da interatividade, hoje, que muda o perfil desses estudantes que chegam à universidade. Eles são nativos digitais, já chegam com outras concepções do que é aprender, outras vivências de aprendizagem, a expansão e democratização da educação superior, sobretudo no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, que nós tivemos uma grande expansão na universidade pública e privada da educação superior, a democratização do ensino, que também nós temos hoje acesso à universidade, nós temos um perfil diferente de estudantes oriundos de cotas sociais, cotas por políticas afirmativas, a UNEB particularmente agora com cotas para ciganos, para autistas. Então, é um novo perfil de estudante que chega à universidade e também é um novo perfil de profissional que o mundo do trabalho exige. Tocados por esse cenário contemporâneo, ainda que a universidade, e eu não estou falando da UNEB, ela não discuta essas questões que nos convocam mudanças, nos incomodam, alguns docentes, eles planejaram práticas pedagógicas para que atendesse esse cenário de professores, de novos profissionais que atendem esse mundo do trabalho e que também atenda a esse perfil dos alunos que chegam à universidade. Então, esses professores, não é comum termos nas universidades a publicização dessas práticas, desses relatos. Nós fizemos um mapeamento dentro das universidades do Brasil e temos 2 no Sudoeste que discutem e promovem espaços para a socialização de práticas pedagógicas inovadoras. Na Universidade de Minas Gerais, há uma revista que publica pesquisas, estudos e práticas de ensino. No Nordeste, nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Alagoas, que promovem colóquios de práticas pedagógicas para socializarem. E temos na UNEB, que desde o ano de 2009, que promove o colóquio de práticas pedagógicas inovadoras. É o local onde a gente socializa práticas, mas não só socializamos. Também temos a preocupação em que esses encontros sejam encontros formativos, então encontros de debate sobre as práticas, para que os professores possam compreender e possam ir se formando nesses espaços. A partir do ano de 2011, nós publicamos a série Prática e Docência Universitária, que vocês estão vendo aí. É um local onde os professores socializam as práticas e também o do FOP compreende, o do FOP é o grupo Docência Universitária e Formação de Professores, da qual faço parte desde o ano 2010. E a gente vem publicando, e é um espaço que não só publica a série, mas também nós compreendemos que é um espaço de valorizar o ensino. Valorizar o ensino na universidade não é muito comum. Usualmente, as pesquisas que são valorizadas, pesquisas sobre o ensino é tido como algo menor. Da educação básica, então, né, Jane, não é muito valorizado. Então, é um esforço hercúleo tanto do FOP, que junto com a EduNeb, é uma publicação em parceria com a EduNeb e com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Eu vou falar um pouco também das minhas implicações com esse objeto de investigação. Então, desde 2010, ao entrarmos no FOP, nós começamos a organização dessa revista, dessa série, para publicar essas práticas. Ela é aprovada no Consul, no ano de 2011, e desde então já estamos no sexto volume, com chamadas já finalizadas para o 7º volume. Essa publicação, ela tem também um diferencial, assim como o colóquio,
porque nós fazemos a chamada, antes do semestre começar, uma chamada escrita e digital para os docentes, convocando os professores da universidade, fora da universidade, não é uma publicação endógena. Nós temos, segundo a aprovação do Consul, normalmente 8 artigos, sendo 4 dos docentes da universidade e 4 de universidades de fora. Como é esse processo da escrita e da chamada do artigo? Após a chamada que esses docentes, eles nos enviam documentos, artigos, relatos de práticas pedagógicas, nós fazemos uma leitura desses relatos. Aqueles que se adequam, se enquadram em práticas pedagógicas inovadoras, e mais adiante eu falarei do conceito, nós mandamos para pareceristas ad hoc. Os outros que não são enquadrados, nós fazemos um relato, um texto, justificando porque eles não se adequam à série, a fim de que esses docentes possam investir ou aperfeiçoar, compreender para os próximos volumes da série. Após recebermos os pareceres dos docentes pareceristas, dos ad hoc, nós fazemos um relato minucioso, cuidadoso, daquele parecer que foi enviado para a gente. Nós fazemos esse relato, enviamos para os autores e fazemos um momento presencial para discussão daqueles relatos, para compreensão melhor daqueles relatos. Por que nós fazemos isso? Porque nós percebemos que os professores, muitas vezes, eles não compreendiam aqueles textos e aqueles pareceres nossos até, que tinham uma relação muito grande com a questão da pedagogia universitária, sobretudo os professores do bacharelado. Nós discutimos, era um momento de aproximação com os autores, um momento por eles também enunciado como um momento formativo, porque é o local onde a gente vai instigando eles a publicarem, a dizer o que não tinha no relato escrito inicialmente para que eles colocassem, principalmente questões referentes à reflexão. Por que nós fizemos isso? Porque sentimos a necessidade. Porque os nossos docentes, eles têm a dificuldade na escrita, nós temos, porque, como eu falei inicialmente, a ênfase que se dá na universidade é para a pesquisa. Então, escrever sobre a prática, descrever sobre a prática, isso é comum, nós sabemos fazer. Mas a gente se colocar na prática, entender como essa prática se tocou, foi tocada, tocou os estudantes, isso não é muito comum nas universidades. E nós temos até poucas, eu desconheço, eu acredito, por onde eu tenho passado, além mar, Portugal e aqui, são poucos as publicações que evocam os sentimentos, como aquilo tocou os estudantes, como aquilo tocou os professores. Então, por isso que nós começamos a fazer esse momento que às vezes é presencial ou por Skype, com esses autores. Depois disso, eles investem no texto e nos enviam, e aí a gente passa pelo processo de organização dos volumes. A partir do volume 4, nós passamos também a ter ele ser temático e passamos também a escrever, os autores organizadores da série passaram a escrever um pouco sobre o tema. Então, vocês estão vendo que tem tema, tem texto, além desses 8 textos, artigos dos docentes da UNEB Cipri, 4 da UNEB, 4 de fora. Também temos um texto dos organizadores da série falando sobre aquele tema, ou sobre experiência, que é o tema que é escolhido como eixo da série, e esse tema é escolhido depois que nós estamos fazendo a leitura dos textos, e não a priori, para eles se enquadrarem. Ele nasce do contexto, ele nasce da escrita. Bem, como é que eu estou implicada nessa organização? Como eu tenho uma função, sempre tive desde 2010, uma função um pouco híbrida de membro do FOP e estar na gestão na Prograde, eu participei desde a criação, passando no Consul, organizando esse processo, acompanhando, explicando para os conselheiros, até a organização de alguns volumes. Eu já fui organizadora de um volume desses também, e também como parecerista. Eu faço parte desse momento de dar o parecer e também presencialmente conversar com esses autores para que a gente possa ir aperfeiçoando
a escrita deles. Desse lugar de envolvimento que eu tenho. A série como tem a parceria da editora, vocês podem ver que é um xodó para a gente, porque tem uma preocupação com o aspecto gráfico também. A editora, os meninos capricham bastante nisso, como também os textos, eles são bastante burilados pelos próprios autores, não por nós, mas juntamente fazendo entender. Então, nós achamos que essas publicações, elas são de muita qualidade, porque elas retratam justamente aquela intenção do FOP, que é de trazer socialização das práticas, mas também que esses professores possam colocar como isso se configurou como uma experiência para ele, a partir desse processo de reflexão que começa desde quando o professor ele vivencia a prática dele. Ok? Diante disso, desse envolvimento todo, nós passamos em 2014, eu entro no PPG Duque como doutoranda, com esse projeto de identificar o espaço da experiência na prática pedagógica inovadora e suas contribuições para o desenvolvimento pessoal e profissional dos discentes e docentes na visão dos participantes da pesquisa. Esses participantes são os docentes, autores de artigos. As perguntas são: quais as contribuições da prática para o crescimento pessoal e profissional dos estudantes na perspectiva dos docentes participantes da pesquisa? E na chamada do artigo, nós pedimos que apareçam as vozes dos estudantes, relatos dos estudantes sobre a experiência que eles vivenciaram. E a outra questão também é como isso se configurou como aprendizagem para os próprios docentes. Ok? Bem, na sessão seguinte, eu discorro do referencial teórico, eu discorro sobre dois conceitos que são defendidos pelo DUFOP, que são práticas pedagógicas inovadoras e desenvolvimento profissional docente. O conceito de inovação, às vezes, ele tem muita resistência na academia, porque ele nasce do campo da economia, ligado a demandas mercantis, e também porque ele diz respeito na economia ao crescimento e ao desenvolvimento econômico. No campo educacional, ele chega muito associado à questão da racionalidade técnica, que ancora uma ciência positivista. Então, como seriam essas práticas? Seriam aquelas práticas que primeiro a teoria da racionalidade técnica, primeiro a teoria, depois a prática, muito que ensino é a transmissão do conhecimento e aprender, absorver esses conhecimentos e reproduzir depois, onde também os currículos eles são apresentados de forma fragmentada. E, nesse sentido, para uma prática pedagógica, uma prática inovadora, dentro da racionalidade técnica, inovar, introduzir novidades tecnológicas ou apresentar modificações das rotinas pedagógicas. Não é nesse sentido que nós utilizamos o conceito de inovação. Então, eu acho que é por isso que ele vem um pouco carregado desse ranço neoliberal. Nós utilizamos o termo de inovação baseado em alguns pesquisadores, como a professora Cunha, a professora Mabel, a professora Lucarelli, da Universidade de Buenos Aires, da Argentina, a Universidade da Argentina. Ela vem trabalhando também há tempos esse conceito de inovação. O professor Marcos Mazeto, da PUC de São Paulo, Soares, a professora Sandra, o DUFOP, ele vem defendendo e discutindo inovação a partir de uma ruptura com essas práticas pedagógicas tradicionais e transmissivas. Então, uma prática pedagógica inovadora para a gente, ela rompe com todos esses paradigmas da racionalidade técnica. Nós elencamos algumas características, alguns atributos das práticas pedagógicas inovadoras. Isso não quer dizer que seja um gesso e que todas as práticas elas apareçam com essas características. Ela aparece, pode aparecer uma ou outra. Elas foram trazidas a partir
das experiências do FOP, do que a gente vem tido com esses autores, esses relatos, também a partir dos estudos desses teóricos que nós falamos aqui. Então, a primeira característica, o primeiro atributo para a gente, que eu já falei um pouco, foi a ruptura com o estilo tradicional de ensinar e aprender. Então, ensinar não é transmitir conhecimento, e nem aprender é absorver e reproduzir. Ensinar para a gente é provocar, promover aprendizagem significativa, promover o professor, promover condições de aprendizagem. E aprender não diz respeito às questões só cognitivas, às questões só profissionais, no caso da universidade. Aprender é desenvolver competências cognitivas, competências socioafetivas, competências técnicos profissionais também. E dentro da universidade também há um preconceito e é tido como menor ou não a responsabilidade de nós professores desenvolvermos aspectos, competências afetivas ou políticas. Existe uma preocupação muito grande dos professores da universidade em desenvolvermos competência técnica profissional para aquele estudante ir para o campo de atuação dele, para o mundo do trabalho dele, e ele ter aquelas competências técnicas para desenvolver. Então, para atuar. Não é disso só. Nós compreendemos que aprender as competências é o desenvolvimento do sujeito, é desenvolver questões do pensar, do sentir e do agir. Isso é um pouco novidade para a universidade, pensar e discutir, pensar, sentir e agir. Então, as nossas aulas, o nosso ensino, ele deve pensar em promover, desenvolver essa competência desse sujeito que pensa, que constrói conhecimento, mas também desse sujeito que sente, mas também de um sujeito político, mas um sujeito que possa agir, que possa se emancipar e se colocar no mundo do trabalho. Ok. Outro atributo é a reorganização dialética e dialógica entre a relação teoria e prática. Não existe primeiro a teoria e depois a prática. A gente compreende a prática como um locus, como um fio condutor da profissionalização. Eu vou passar um pouco e mais adiante eu retorno essas questões no debate. Só um pouco, volte aí um pouco, por favor. Experiências, que eu gostaria de falar sobre isso, porque a experiência é aquilo que nos toca, é promotora de aprendizagens significativas. Então, aprender, uma prática pedagógica que promove experiência é uma prática que desenvolve esse pensar, esse sentir, esse agir nos indivíduos. Outro atributo de uma prática pedagógica inovadora é implicar o protagonismo do estudante. Então, o estudante, o docente tem uma preocupação em que essa relação entre professor e estudante seja uma relação de respeito mútuo, uma relação onde o professor e estudante desenvolvam aprendizagens e que eles sejam protagonistas do papel, e não aquela concepção tradicional de ensino de que o estudante ele recebe informações. Ok? Outro conceito é o desenvolvimento profissional docente, que diz respeito a todas as experiências que os docentes eles constroem a partir de práticas pedagógicas inovadoras. Então, nós utilizamos, é um termo cunhado há mais de 20 anos, ou quase 20 anos, dentro da pedagogia universitária, mas pouco difundido, mas nós compreendemos como ele sendo fundamental para a compreensão da nossa tese. É um termo cunhado desenvolvido por Day e que do FOP vem se aprofundando e estudando. Ok? Pode passar. Quadro metodológico. Então, partindo dessa pergunta de que qual o espaço da prática pedagógica inovadora para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, na visão desses docentes, pode passar, por favor, Jura. A abordagem metodológica é qualitativa, porque nós compreendemos a importância desses sujeitos se colocarem. Pode passar, Jura. Nós tivemos como estratégia de coleta de dados... Não, volte um pouquinho. Estratégia de coleta de dados. Nós tivemos
a análise do relato escrito, a técnica documental que analisou o relato escrito na série, e depois nós fomos para uma entrevista com esses próprios participantes da pesquisa. Pode passar. Como nós chegamos a esses colaboradores da pesquisa? Nós investigamos os docentes da Universidade do Estado da Bahia. Nós temos, na série, até o volume 4, que foi o que nós investigamos, que é o que tinha produzido na época, nós temos 16 docentes. Chegamos a 8 docentes, porque 3 não conseguimos, estavam de licença para a formação deles, e desses 8 nós trabalhamos com a entrevista piloto e os 7 com a entrevista, que é o que dá corpo à nossa pesquisa. Ok? A entrevista, é uma entrevista semi-estruturada. Depois que eu fiz a análise dos relatos escritos, algumas questões nós levamos para a entrevista. Tinha o objetivo de não só de colher informações, mas também de provocar o desenvolvimento profissional docente desses estudantes. Fizemos o teste com uma participante da pesquisa, depois fomos aprimorando esse instrumento de pesquisa, e a cada entrevista também eles iam configurando a partir, como era sendo estruturada, a partir das vozes e daquilo que os docentes colocavam. Ok? Nós fizemos pode passar também, Jura, para tratar os dados escritos, nós fizemos uma grelha para fazer análise desses dados, a partir muito da experiência que eu vi da professora Flávia Vieira lá em Portugal. Nós elencamos algumas questões que depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre para tentar compreender esse texto escrito, e depois fomos para a entrevista, para aquilo que não estava muito exposto no texto escrito, que fosse dar conta lá na entrevista. O tratamento dos dados da entrevista. Nós utilizamos a análise dos dados de Bardhan para fazer análise de todas eu vou explicar mais adiante um pouquinho dos textos escritos que nos chegavam e da entrevista. Pode passar, por favor. Dessa série, desses dados, nós temos alguns dados, né, que já é o tratamento dos dados, aquilo que a gente observou. Desses textos, nós temos maior ênfase em práticas aprendizagens significativas, ensino com pesquisa. Eu acho que nós temos pouco relato de ensino que contempla arte e ludicidade, e esses dados aí são de todos os docentes que publicaram na série, não só dos entrevistados. Pode passar, Júlia, por favor. Nós temos a área de ciências humanas como maior quantidade de artigos submetidos. As engenharias nós temos uma, engenharia ambiental 2. Elas começaram a aparecer mais fortemente nos últimos volumes e não nos primeiros. Nos primeiros sempre ciências humanas, os professores, tanto da universidade como de fora da UNEB. Pode passar, Júlia. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é que a análise dos dados que nós observamos nesses textos escritos, a partir dos textos escritos e com a entrevista. Aqui são os dados da entrevista. Então, que eu intitulei Descortinando a Prática Pedagógica Inovadora. Não entendi isso. Aqui é da entrevista, são os dados da entrevista. Todos são dados da entrevista. Então, nós procuramos saber dos docentes o que foi que a gente viu, descortinando a prática pedagógica. Na análise do artigo, isso. Na análise do artigo, nós observamos a motivação, o que levavam eles a promover uma prática pedagógica inovadora. Então, era o confronto com a lógica do ensino tradicional que prevalece na universidade, a construção de profissionais autônomos e criativos, lidar com a complexidade e a incerteza, o reconhecimento e a conexão dos docentes com as necessidades dos estudantes, o desejo e a disposição de inovar a docência. Vocês imaginam que é um desafio muito grande para os professores, porque nós não temos uma formação para esses docentes da universidade. Então, eles fazem isso muito por uma questão de autonomia
E aí já fica uma dica para a nossa responsabilidade da universidade. Eu falo do lugar também da gestão. Quais os pressupostos teóricos que desses docentes eles tinham essa preocupação em inserir o estudante no contexto da prática, fazer uma relação entre teoria e prática para quebrar esse distanciamento entre o que é teoria e prática, a participação ativa dos estudantes no processo de sua formação, práticas interdisciplinares. Nós tivemos alguns relatos também que isso era o que originava o professor, movia o professor para promover uma prática pedagógica inovadora, e a docência compreendida como uma prática social e política. Pode passar, Júlia, por favor. Quais os objetivos desses docentes, nós fizemos a entrevista com 8 docentes, 7 docentes, né? Qual foi o objetivo deles? Desenvolver competências técnicos profissionais, a maioria deles, competências relacionadas a atitudes e valores também, e competências políticas. Quais as características dessas práticas pedagógicas inovadoras? A participação ativa dos estudantes, eles quebravam o lugar de que o estudante é aquele que senta e ouve, mas ele é protagonista do próprio processo dele de aprender. E também, outra característica dessa prática é a inserção desses estudantes no contexto profissional, numa perspectiva prática. Então, todos os docentes entrevistados, eles tinham essa preocupação em inserir esses estudantes no campo de atuação dele. Ok. Contribuições da prática pedagógica inovadora para o crescimento pessoal e profissional dos estudantes. Então, segundo os docentes, segundo os relatos da prática, nós podemos perceber competências cognitivas, isso em maior número, em maior grau, competências socioafetivas também, elas eram decorrentes da experiência inovadora, onde o sujeito é protagonista, onde o sujeito se coloca, não era uma preocupação inicial dos docentes, isso foi uma conquista a partir das vivências, da própria experiência dos docentes com os estudantes. Então, a gente observou que nos estudantes teve um aumento da autoestima e confiança pessoal, segundo os relatos, a disposição e coragem para investirem e engajarem na formação acadêmica. Alguns estudantes eles seguiram no mestrado, investigando alguns temas que trabalharam na graduação. O espírito colaborativo entre os docentes, porque eram práticas em que eles tinham que se articular com seus pares e com o docente. A relação de confiança e proximidade entre professor e aluno. Então, houve um aumento muito grande a partir de uma relação que não era mais hierarquizada entre professor e aluno, um lugar onde todos aprendem, onde todos ensinam. Outras contribuições para os estudantes é a competência técnico-profissional, que era uma preocupação de todos os docentes, que fosse desenvolver competências e habilidades para eles irem para o campo de atuação dele. A competência política também era uma preocupação dos docentes, assumidamente dos docentes que são freirianos, e dizer que tinha uma preocupação nesse professor, nesse sujeito que se coloca protagonista do seu saber, do seu fazer. Ok? Outra característica, e aí foi a entrevista, são as aprendizagens para os docentes, que foi a outra questão que eu fiz. Então, os docentes colocam que no âmbito pessoal houve uma aprendizagem, um interesse no autoconhecimento, motivação para a docência, os professores estavam mais mobilizados para desenvolver aquela prática e outras tantas. Teve um professor que disse que estava, depois da entrevista também, que estava interessado em desenvolver outras práticas pedagógicas inovadoras. Uma aprendizagem foi o reconhecimento de suas crenças e valores, e nós temos depoimentos dos professores que dizem que eles eram cartesianos, que eles estavam no lugar de transmitir o conhecimento, e a vivência da prática pedagógica inovadora trouxe esse lugar de troca entre aquilo que ensinam todos, aprendem todos. Eles dizem isso, assumem isso a partir da entrevista. A entrevista ela foi importante, um importante lugar de desenvolvimento profissional, porque os professores perceberam as crenças que às vezes estavam tácitas
que não apareceram, questões que não apareceram no relato escrito da série. A aprendizagem relacionada à própria docência, eles reconhecem a valorização do trabalho coletivo, abertura para a pessoa do estudante, o reconhecimento da reflexão sobre a prática como estratégia formativa. Eu acho que isso foi um ganho, uma compreensão importante do docente. Nós podemos caracterizar, agrupar as falas dos docentes nesse sentido, que eles trazem informações sobre como eles começaram a compreender, depois do relato na série e a partir da entrevista, como eles começaram a compreender o seu fazer. Sobre a própria prática relatada na entrevista, eles reconheceram os limites e os desafios dos docentes para uma prática pedagógica inovadora, sobretudo porque nós não temos formação continuada, o docente da universidade não tem, e aí fica uma dica para a gente falar para o gestor, para a pró-reitora de graduação, da PGDP e para o reitor também, a gente vai mandar esse recado para eles. Então, os professores não têm formação, eles reconhecem esses limites também, e limites de uma formação político-pedagógica para o docente universitário. E o que é que eles apontam como fatores que reduzem o potencial formativo? Excesso de atividades docentes e escassez do tempo. O professor se desdobra entre ensino, pesquisa e extensão, em grupo de pesquisa. Então, eles reconheceram que isso era uma dificuldade. A lógica curricular disciplinar foi um fator que dificultou a articulação entre os pares. Foi um esforço deles para fazer uma articulação dos pares, ou pensar uma prática pedagógica inovadora. Nossos currículos, eles reconhecem também, nós reconhecemos que ele ainda está pautado muito numa lógica disciplinar. E eles também reconhecem a falta de espaços institucionais de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Ou fica pontualmente no início do semestre ou no final do semestre. Então, um espaço onde esses docentes eles possam falar discutir sobre o seu fazer, sobre as suas questões. Na universidade, eles reconhecem, esses professores entrevistados, que isso ainda é uma lacuna a ser conquistada. Bem, considerações finais. Eu trago nas considerações finais, trago esse espiral, que foi esse sentido, que é um pouco para responder a pergunta, de que essa prática pedagógica ela começou a se configurar como experiência. Experiência é aquilo que toca, aquilo que faz sentido, e uma prática pedagógica inovadora que implique o sentir, o pensar e agir, ela é potencial para desenvolver experiências. Ela começou na vivência desses docentes com a prática, depois da própria elaboração do artigo, a partir da mediação dos organizadores com aqueles docentes. Eles começaram a pensar sobre o seu fazer, sobre a docência e alguns aspectos também da própria docência, na elaboração do artigo, nesse encontro com os organizadores, tanto eles como nós também fomos tocados e causava aprendizagem para a gente também, porque estávamos discutindo questões da docência universitária, questões que nos atingem, que nos afligem também, que nos tocam. E, por fim, na entrevista, nós consideramos que a entrevista ela foi potencial de desenvolvimento profissional docente, porque através da entrevista, nesse momento, foi um ápice, porque os professores eles retomaram sobre suas práticas, e esse distanciamento do primeiro volume para o último volume de publicação, isso não atrapalhou, muito pelo contrário. Como foi uma experiência que tocou esses sujeitos, nós podemos evocá-los depois. Então, na entrevista, essas questões das crenças, dos pressupostos, elas apareceram a partir da nossa mediação. Então, nós compreendemos que a série Praxis Docência Universitária é um locus importante e democrático de formação docente, porque os professores eles se colocam, porque outros pares podem observar e ver aquilo que foi feito, ser tocados por aquilo, investirem nas suas próprias práticas. Então, é um espaço que precisa ser valorizado, precisa ser potencializado junto à gestão, é uma política institucional, ainda garantida desde 2010, precisa ser fortalecida, porque nós compreendemos que é um espaço de formação, não só para esses sujeitos
que publicam, mas para nós, professores, organizadores, e para nós, professores da Universidade do Estado da Bahia e de outros espaços também. Ok? Essas são as referências bibliográficas, tão pequenininha, estão pequenas, para ver se vocês enxergam bem, um teste de acuidade visual, mas são algumas das referências. É claro que nós temos tantas outras que falam sobre prática pedagógica inovadora e sobre docência, desenvolvimento profissional docente. Obrigada. Bom, como anunciado antes, vamos agora passar a palavra para a professora Flávia Vieira, que está na esquerda da tela. Flávia, com a palavra. Muito bom dia. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi feito para estar neste júri, cumprimentar as colegas de júri, em particular a Sandra, que já conhece há mais tempo, cumprimentar a Daisy, naturalmente, e as pessoas que estão a assistir a estas partilhas, e começar por os parabéns à Daisy, por trabalho realizado, à Sandra, sua orientadora, e queria deixar também aqui uma palavra de reconhecimento aos professores que participaram neste estudo, por um lado pelo seu envolvimento na inovação, mas sobretudo pela sua disponibilidade de partilhar com outros aquilo que pensam que fazem, não só na escrita dos artigos, mas também ao longo do estudo, o que não é muito comum na academia quando se trata da redes. Como comentário geral ao estudo, eu diria que é um estudo pertinente, apresentando possibilidades de inovação pedagógica no ensino superior a partir da análise dos escritos orais dos docentes, e por isso mesmo permite estabelecer os estudos teóricos que têm a produzir sobre esta matéria e sobre a matéria, experiências reais vivenciadas, neste caso, destes exercícios. Ao incidir em casos de inovação, um estudo mostra que a pedagogia universitária, aquilo que ela pode ter, e, portanto, uma perspectiva optimista, que é, portanto, contrapor uma outra perspectiva, por vezes, mais presente do seio das instituições, uma percepção que é difícil ou impossível de inovar, e inovar consiste apenas em novas soluções. Deste estudo, compreendemos que a mudança pedagógica pode trazer impactos nestas líderes e conseguir a oportunidade de desenvolvimento profissional de ciência. Eu vou interromper para perguntar se estão a ouvir. Eu estou a ouvir no ouvido do ar e o microfone. Está cortando. Eu até estava pensando em desligar o microfone aqui para ver se está reverberando, interferindo. Vamos tentar. Siga aí. Se você puder se manter mais próxima do microfone daí, não se afastar e vir, talvez ajude. Mas acho que é problema de conexão. Mas está dando para entender. Vamos seguir então. Ok. Então, eu queria ainda acrescentar aqui nesta introdução que importa sublinhar a importância da escrita na inovação, e isso foi de alguma forma sublinhado pela Daisy agora nesta apresentação. Porque, embora muitos docentes renovem as suas práticas, raramente publicam sobre elas, e este tipo de publicações é frequentemente desvalorizado no seio académico. A edição da série Praxis e Docência Universitária, da UNED, é, portanto, não só uma iniciativa que eu considero inovadora, mas também corajosa, que
coloca os professores autores na posição de produtores e difusores de conhecimento acerca da pedagogia. O valor desta iniciativa fica evidenciado através do estudo da DAISY, embora esse não fosse o seu propósito, e isso poderá motivar outras instituições a seguirem caminhos semelhantes. O relatório apresenta-se de uma forma sintética, o que de alguma forma é um aspecto que eu apreciei. Está globalmente bem estruturado, parece-me rigoroso e claro. Os contributos teóricos convocados são relevantes, embora aqui eu possa fazer um parênteses sobre os contributos relativos ao desenvolvimento profissional do docente, que são sobretudo advindos de teóricos que desenvolvem o seu pensamento acerca do desenvolvimento profissional docente na escola básica e secundária e não tanto no ensino superior. E há muita literatura relevante sobre esta matéria no ensino superior. A metodologia é adequada ao objetivo geral que é proposto, os resultados parecem bem ilustrados com os testemunhos recolhidos e são cruzados com alguma da literatura convocada. Na globalidade, a tese apresenta uma discussão relevante e atual sobre o que significa ser professor na universidade, sobre os sentidos da inovação e sobre os efeitos da inovação nos estudantes e nos docentes, abrindo caminho a novas questões e escolhemos a novas ações e investigações. Os meus comentários e questões que apresentarei de seguida emergem de alguns questionamentos que foram surgindo na leitura da tese e têm como finalidade instigar reflexões adicionais sobre alguns dos aspectos que, do meu ponto de vista, foram menos discutidos. Antes de apresentar esses comentários e questões, queria assinalar, e uma vez que é possível rever o texto agora apresentado, seria importante, por exemplo, uniformizar a formulação do objetivo geral da tese ao longo do texto, porque ele aparece com formulações diversas, por exemplo, no resumo, na página 19, na página 50, na página 70, proceder a alguma revisão linguística pontual, por exemplo, em questões de concordância, corrigir o que me parecem ser lapsos na referência aos relatos escritos e orais nos depoimentos que são transcritos, por exemplo, por vezes diz que é um relato oral, quando é claramente um relato escrito, ou pelo menos é isso que me parece, e rever algumas inconsistências nas referências bibliográficas. Estes são aspectos, enfim, menos de conteúdo, mas que me parece ser importante ter em conta na revisão final. Os comentários e as questões organizei-os em 4 tópicos. A investigação e a escrita na inovação e no desenvolvimento profissional docente, será o primeiro tópico. Crítica prática dos processos pedagógicos, condições da mudança e depois algumas notas sobre opções metodológicas relativamente ao movimento em geral em detrimento do particular. Começando então pela questão da investigação e da escrita na inovação e no desenvolvimento profissional docente, eu começo por dizer então que um dos pressupostos principais desta tese, desde logo eu expresso no seu objetivo e que de alguma forma os resultados confirmam, é que a inovação pode configurar um espaço de desenvolvimento profissional docente. E também se refere a cerca dos pressupostos da revista, onde estas experiências foram publicadas, que a compreensão de que a investigação e a escrita sobre a prática é o caminho privilegiado de formação do desenvolvimento profissional docente. Este é um dos pressupostos da revista, onde se fala claramente, por um lado, da investigação e, por outro lado, da escrita, não é? Como os caminhos de formação e desenvolvimento profissional docente. Portanto, eu estaria à espera de ver nesta tese, quer no teórico, quer na análise dos resultados, uma maior ênfase, sobretudo no papel da investigação pedagógica, mas também no papel da escrita e das narrativas profissionais nos processos de inovação e de desenvolvimento profissional. E eu gostava que a Daisy nos falasse um bocadinho sobre esta questão. Podemos inovar sem investigar o que fazemos? Podemos inovar sem escrever sobre a inovação? Se sim, e eu até acho que sim,
Mas isso tem implicações. E que implicações é que isso pode trazer para os centros e os efeitos da inovação e do desenvolvimento profissional no ensino superior? Portanto, aqui a questão é um pouco que mais-valia traz a inovação nos processos de inovação, que mais-valia traz a escrita sobre a inovação por parte dos docentes, quando estes componentes não ocorrem, eventualmente há um empobrecimento ao nível dos sentidos e dos efeitos da inovação. Portanto, eu gostava que a Daisy falasse um bocadinho sobre isto. Ainda dentro deste tópico, e mais em particular sobre o papel da escrita nos processos de inovação, observa-se que, ao longo de toda a secção 4.3, que é dedicada à análise e significado do impacto das práticas de inovação no desenvolvimento profissional dos docentes, são sobretudo os relatos orais que são convocados e isso também já foi visto na apresentação. Isto para significar que esta dimensão, por um lado mais subjetiva, mas tem a ver com como é que os docentes percebem processos de inovação no seu desenvolvimento profissional. Essa dimensão parece estar mais ausente nos relatos escritos e nas considerações finais. A Daisy refere este aspecto e fala uma possível razão, que é a lógica do trabalho científico que visa a neutralidade, a separação da razão e a questão, o direito do objeto. E refere as entrevistas nos relatos orais, já tendo de usar mapas, os seus pressupostos, as suas explicações, os documentos. E, portanto, a minha questão é que implicações pode ter esta aparente ausência de objetividade nos relatos escritos para a compreensão dos processos de inovação e de desenvolvimento profissional docente por parte de quem lê os relatos, mas também por parte de quem escreve. Ou, por outras palavras, será que os leitores e os próprios autores dos relatos perdem alguma coisa importante quando não refletem, quando não procuram nos seus relatos escritos construir conhecimento sobre si nos processos de inovação? Perdem alguma coisa de importante? E será que escrever a experiência educativa nos obriga a uma reaprendizagem da escrita? E será que a nova forma de escrever pode ter um espaço de reconfiguração da nossa identidade profissional? Estas minhas questões não são questões teóricas, são questões que decorrem também muito da minha experiência quando implemento uma experiência de sala de aula, recolho dados, analiso dados e escrevo sobre isso. E a primeira vez que o fiz de uma forma mais consciente e sistemática, já foi há alguns anos atrás, esta foi uma das principais dificuldades que eu senti. Como escrever sobre isso? Toda a experiência de escrita que eu tinha até aí era um pouco diferente desta. E, portanto, a minha questão tem que ver o que é que, de facto, o projeto de escrita, o sujeito que escreve, o de facto traz para o processo da escrita. Bom, passando ao segundo tópico, que é o prático do processo psicológicos. Este é um dos pressupostos, não é? Que falou também na sua apresentação. A reorganização dialética da relação atividade. E na página 100, traz alguns excertos das entrevistas e afirma que demonstra uma visão ainda dicotómica entre teoria e prática. E diz: parece que os docentes estão em movimento transição sobre os desejos de e mais adiante, tudo isso que eu há pouco, não há uma separação do conhecimento teórico e conhecimento prático. Bom, já aqui estamos a falar em conhecimento teórico e conhecimento prático. Eu não sei se é a mesma coisa que falar de teoria e prática. E, portanto, teoria não mais orienta à prática, na perspectiva de torná-la dependente das ideias, tampouco a prática significa a aplicação de uma teoria.
Esta questão, que retorna, aliás, das considerações finais, para mim é uma das questões mais complexas nos contextos da formação. O que é que entendemos por teoria, o que é que entendemos por prática nesses contextos e que relação se estabelece entre elas nos processos pedagógicos. Eu gostava que eu explicasse um bocadinho melhor a sua perspectiva, mas, sobretudo, se possível, que exemplificasse, que desse um exemplo concreto de como é que esta sua perspectiva de articulação entre teoria e prática se pode operar nos processos pedagógicos. A questão da relação entre teoria e prática, do meu ponto de vista, também terá que ver com a possível tensão entre as ideologias pedagógicas que nós defendemos, procuramos implementar de alguma maneira, e a realidade dos contextos profissionais. E aqui, a este propósito, eu gostaria de focar nesta dimensão política da formação, que bem referiu e que é um aspecto que dá a propósito dos objetivos das experiências. Na página 87, e a propósito desses objetivos, defende-se a importância de promover competências políticas dos estudantes e a necessidade de trabalhar o currículo na perspectiva da análise da experiência humana, concebendo os currículos como instrumentos por excelência de construção dos sujeitos dentro de uma perspectiva crítica histórica. Bom, podemos concordar com esta sua ideia, com esta sua perspectiva, mas eu acho que é necessário também problematizar pressupostos de tão grande alcance muito. Então eu pergunto, a minha pergunta é possível considerar que um profissional real requer e valoriza, de facto, a dimensão política da ação profissional? Ou se, pelo contrário, requer e valoriza, sobretudo, a sujeição dos profissionais às normas culturais de cada profissão? E se assim é, se há uma lógica dominante, não sei se pensa isso ou não, suspeição a normas pré-estabelecidas, a minha pergunta é: quais são as possíveis consequências, e aqui se calhar os dilemas, não é? Quais são as consequências possíveis do desenvolvimento de competências políticas dos estudantes enquanto futuros profissionais em contracorrente face a valores potencialmente dominantes no mercado de trabalho? Portanto, que dilemas é que podem surgir nos docentes ao procurarem desenvolver esta formação política, mas também nos estudantes, e nomeadamente quando chegam aos contextos de trabalho? E como é que a universidade se deve posicionar face a esses dilemas? Portanto, esta é uma questão que me parece também relevante tematizar aqui. Passando agora ao tópico das condições da mudança, a sua tese propõe uma perspectiva crítica e transformadora do que pode ser inovação, com a qual eu estou essencialmente de acordo e tenho vindo a trabalhar, como sabe, também nesta direção, mas eu creio que poderia ter clarificado as condições em que essa inovação é. Relativamente aos fatores de contexto institucional, que reduzem, do ponto de vista as possibilidades de inovação, e que reduzem também há pouco, e os certos atividades dos serviços, a escassez de tempo, ao curricular disciplinar ou disciplinarizar, e a falta de espaço institucionais de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Mas não discute, embora tenha referido esse aspecto, mas na tese ele não discute todo o grão é essencial que é a sobrevalorização da pesquisa, da instituição disciplinar e da produtividade científica face ao ensino nas carreiras académicas. Não é? E, portanto, a minha pergunta é: de que modo esta cultura profissional pode limitar, de facto, a inovação e até fazer com que ela seja muito mais superficial, que gasta menos tempo, desde logo,
E que riscos é que os professores correm ou podem correr ao procurar superar esta cultura dominante? Se até mesmo a avaliação dos custos e, portanto, a sua sustentabilidade podem depender da produção científica gerada pelos docentes. Portanto, a questão é, por um lado, a incluir esta cultura que sobrevaloriza claramente a investigação disciplinar, não é só disciplinar, a investigação individual, a investigação que tem pouco a ver com a prática da ensino, enfim. De que modo é que os professores podem colocar-se numa posição de contracorrente face a isto e que riscos é que podem ao fazê-lo? Há riscos, claro. Há ganhos, certamente, e a sua tese dá conta desses ganhos, mas há riscos. E, portanto, eu gostava de ouvir dizer sobre isto. Ainda neste aspecto das condições da mudança, os sublinham formativo do desenvolvimento de experiências de inovação e de reflexão sobre as práticas, apresenta uma perspectiva, do meu ponto de vista otimista, sobre a possibilidade de inovação, mesmo quando existem constrangimentos, e eu acho que este é um aspecto importante da sua tese, do seu trabalho. Mas isto não significa que mudança apenas, ou sobretudo, das iniciativas de cada um dos docentes, não é? E, portanto, a questão da responsabilidade das estruturas de gestão das universidades parece-me fundamental, não é? Portanto, a minha pergunta é, da sua perspectiva, que responsabilidades têm as estruturas de gestão, não é? E nas considerações finais, escreve um parágrafo propósito do apoio institucional e diz assim: cabe destacar também que é investir, mesmo timidamente, de forma ainda institucionalizada, em um espaço de troca e partilha de práticas pedagógicas com os alunos. Ao evidenciar as práticas do Centro de Meio-Anos e de outras instituições, valoriza a docência universitária e garante lugar para os perceberem e produzirem conhecimentos a partir de situações práticas. É importante. Não basta ter um espaço para essa partida. Há de ter uma política de formação, valorização dos seus docentes para que as práticas pedagógicas, as relatadas, possam ser compreendidas e generalizadas na universidade. Mas depois não desenvolve isto, não é? Portanto, eu queria ouvi-las se tem alguma ideia de medidas institucionais que poderiam ser tomadas neste sentido de promover uma política de maior valorização da docência, de maior visibilização da docência na universidade. Finalmente, o último tópico tem que ver com opções metodológicas de análise, nomeadamente apresentação de resultados. Aqui o meu foco tem que ver com o particular versus o geral. Eu imagino que não tenha sido muito fácil tomar algumas decisões cerca dos resultados, e eu aqui refiro-me então completamente à sua opção por não evidenciar os casos individualmente e apresentar uma perspectiva geral do conjunto, onde o leitor perde o rastro de cada caso, não é? E como nós sabemos, cada caso é um caso, apesar dos casos serem casos de alguns fenómenos mais geral. O caso é o da educação e algo assim, não é? Portanto, ainda que tenha uma vantagem geral dos dados políticos, julgo que poderia ter sido algumas informações adicionais ou apresentado alguns resultados mais individualizados. Por exemplo, a apresentação dos artigos que analisou nas páginas 56 e 57 é claramente insuficiente para o leitor compreender minimamente as experiências utilizadas pelos docentes. Ou seja, o leitor devia ler as experiências dos regulares. E, portanto, teria sido possível, do ponto de vista, apresentar um resumo mais detalhado da experiência no texto ou em artigo, até porque aqui o problema do climático trata de publicados e que, até do meu ponto de vista, deveriam ser mais texto, em que ser decorados, termos, ou seja, nós poderíamos ter o sobrenome da página da educação, com as referências bibliográficas no final. Portanto, nós estamos aí para a citar textos publicados. Bom, por outro lado, e este também deveria ser, do ponto de vista
neste sentido de evidenciar mais, não é, o particular, quer na análise dos relatos escritos, quer na análise dos relatos orais, poderia colocar no ou em anexo algumas tabelas com síntese de análise de cada caso. No caso de relatos escritos, e tomando o quadro de referência que utilizou a análise, e evidenciando a presença ou ausência de dimensões desse quadro nas diversas experiências de inovação. Ou seja, nós poderemos ter uma coluna com uma primeira coluna com as limitações de análise e depois podemos ter uma horizontal em cima, a experiência A, B, C, D, E, F, por aí, e depois podemos ter uma sinalética nas colunas que evidencie a presença maior ou menor ou a ausência das várias dimensões que considerou na análise. No caso dos laterais, das entrevistas, poderia ter encontrado formas de sintetizar a distribuição das categorias e pelo sujeito, e, portanto, isto permitiria, por exemplo, ao leitor identificar diferenças e semelhanças, convergências e divergências entre os casos estudados, portanto, preservar de algum modo a identidade e as particularidades de cada caso, sem comprometer a abordagem que optou por fazer, que é uma abordagem de estudo. A minha pergunta é, ou a questão aqui é mais de tentar esclarecer, eu não fiquei esclarecida, sobre as razões da sua opção por uma abordagem mais global. Quais foram as razões da sua opção por uma abordagem global? Ou seja, que vantagens é que viu esta abordagem face a um outro tipo de abordagem onde poderia, para aplicar a abordagem global, ter evidenciado também alguns traços mais particulares das experiências. E esta questão, estou agora a terminar, esta questão prende-se com uma questão mais vasta também, que tem a ver com o modo como investigamos a pedagogia e, no caso, o modo como investigamos os processos de educação de trabalho. Perante a natureza idiosincrática desses processos, os quais, como Daisy refere, não podem ser dissociados das áreas de conhecimento, ciências, convenções, motivações, contexto de trabalho dos professores. Portanto, será que podemos construir este conhecimento de inovação à margem das particularidades de inovação, dos casos de inovação? E, finalmente, se tivesse analisado cada um dos casos, claro que analisou, mas depois não dá essa perspectiva na tese. Melhor, se tivéssemos apresentado mais cada um dos casos, e uma vez que os conhece bem, o que é que a sua tese poderia trazer, além daquilo que já nos traz? Esta é a minha última questão. E, portanto, termino dando os parabéns à tese pelo trabalho contado, que devo dizer que o livro para ver, e isto para que deve tudo-se como aliado que todos usei em expresso no final das suas considerações finais da tese. Sim. Obrigada, Flávia. Vou passar para a Deise fazer as considerações. Obrigada, professora. A professora Flávia traz questões para a pesquisadora, eu acho que questões importantes para a própria universidade, para a instituição, com relação à validação da pesquisa, dos relatos de pesquisa, quando não se valida muito nas universidades a questão de relatos sobre própria prática. São muitas questões, eu estou aqui com o texto impresso, e eu vou começar pela última, que foi o que foi a nossa opção da análise dos relatos escritos. Certamente que os relatos, eles se diferem, a motivação de cada professor para fazer, para publicar na série, ou para desenvolver essa experiência, ele se difere. Muitas vezes, se eu fosse analisar como a professora Flávia ela propõe individualmente os aspectos, e não uma questão, quais os ganhos
dessa publicação, desse artigo para o professor, não fosse o geral, fosse o particular, nós certamente queria aparecer com mais ênfase em alguns aspectos em um que outros, como a questão política da formação. Alguns professores, eles se assumem freirianos, então dão mais ênfase nas questões de formações políticas dos estudantes. Alguns relatos, a gente observa uma descrição minuciosa e um investimento do professor no próprio desenvolvimento da prática, no sentido de trazer as questões desses estudantes, de problematizar, a fim de que ajudasse na formação desses docentes. E aí nós optamos, nesse momento, professora, de fazer uma análise, o que cada item comportava, tinha em cada relato. Não fizemos análise de cada relato individualmente. Foi uma opção assumida por nós, pela própria dificuldade mesmo, eu acho, que da universidade, de nós, de práticas, em análise de relatos de práticas. Isso não é muito usualmente utilizado. Eu acho que isso é muito feito. Observei esses relatos aí em Portugal. A UNEB inaugura aí essa análise através da série Praxis Docência Universitária. Então, nós elegemos alguns eixos comuns e fomos analisando na série como eles apareciam. Como, por exemplo, quais os pressupostos desses docentes, teóricos, metodológicos, a motivação, que ela era muito diferente em cada um desse docente, e através da entrevista nós observamos como isso foi se modificando, essa visão desse docente sobre a própria experiência deles foi se modificando ao longo da experiência dele, da experiência pedagógica e da experiência através da entrevista. Eu acho que são muitas questões. Concordo com a senhora quando diz que essas modificações, elas são de responsabilidades de estrutura da gestão nesse processo, não só do próprio docente, e a gente tem observando um esforço hercúleo do professor em promover práticas pedagógicas inovadoras, porque não é muito comum a ênfase nas práticas pedagógicas. O professor, como a senhora fala, analisar e pesquisar o seu fazer ainda não é muito validado na academia. Isso tem sido uma luta muito grande do grupo, do FOP, e uma coragem muito grande da gente estar publicizando sobre o nosso fazer. Deixa eu ver aqui pegar alguma questão. Professora Flávia, se eu fosse analisar cada caso em particular, eu acho que nós fizemos uma grelha uma lista, até um pouco inspirada na sua própria experiência em Portugal, para fazermos análise da série. Se fôssemos fazer individualmente, certamente que uma questão, ela apareceria, um aspecto, ela apareceria mais fortemente num relato do que no outro. Porque o que movimentava, o que movia os professores à promoção de práticas, ela difere. Então, alguns docentes, eles investem mais no devir da prática, investem mais na problematização da prática, isso a gente pôde observar. Outros sentiram, alguns professores, eles tiveram essa dificuldade no devir, nessa problematização, mas eles promoveram práticas e ações que esses estudantes pudessem ir compreendendo o seu fazer. São muitas as questões. Eu acho que podemos inovar sem escrever sobre inovação. Sim, professora. Nós observamos que dos analisados foram 16 artigos, analisamos 8, são 16 da universidade. Isso não quer dizer que os professores da universidade, eles inovam, eles sim
publicam, só não publicam, mas eles fazem algo diferente. Eu acho que o artigo e a série, ele chama atenção sobre esse registro do professor do escrever. Isso tem mobilizado os docentes da universidade para essa escrita. Ainda há uma ausência na cultura acadêmica dessa ênfase no escrever sobre o seu fazer, do docente universitário. A pesquisa ela tem um lugar maior do que a própria investigação sobre a prática. Isso ainda é um desafio muito grande para a nossa universidade. E eu acho que o DUFOP, ele tem assumido isso de uma forma de incentivar, embora com o apoio da instituição, mas a gente hoje compreende que isso deve aparecer ainda como uma política institucional da Universidade do Estado da Bahia. Porque algumas coisas a gente não tem fôlego, do FOP não tem fôlego para promover e para acompanhar. Então, alguns professores, não podemos falar que inovam só esses professores que publicaram uma série. Eu acho que muitos professores inovam se eles publicam ou eles desenvolvem atividades diferentes na sala de aula onde os estudantes são protagonistas, que é uma característica de uma prática pedagógica inovadora. Mas como nós não temos essa cultura do escrever sobre o nosso fazer, isso não é validado na universidade, ainda temos muita dificuldade nesse exercício desse professor publicar, desse professor relatar e mais do professor trazer um pouco de si, de como isso reverbera em si e nos estudantes. Às vezes, muitas vezes esses relatos eles ficam na descrição do seu fazer, porque é isso que é muito validado nos espaços acadêmicos da universidade. Nos espaços acadêmicos. Professora, aqui eu tive a oportunidade de apresentar aí nas classes de graduação e de pós-graduação também, uma experiência nossa aqui, que é do PIBID, que ela entende essa relação teoria e prática, né? Como eu acho que também um pouco a gente entende na série. Eu quero falar disso nessa pergunta aqui da senhora: o que entendemos por teoria e prática em relação, que exemplo poderia dar em uma relação teoria e prática? Então, eu acompanhei algumas classes do PIBID, tive essa oportunidade, que eu era coordenadora, e eu vi essa experiência. Temos alguns relatos de alguns docentes registrados na própria pró-reitoria, e não temos, porque não é uma prerrogativa da prática, mas a gente observa a prática como um fio condutor do processo formativo desses estudantes. Então, é um exercício ainda, como essa prática ela é desenvolvida ao longo do tempo. A gente tem observado, e a UNEB tem participado desse programa desde 2009, a gente tem observado esse lugar como fio condutor de formação docente. Esses professores que não relatam, e eu acho que é esse o desafio da série, o que está exposto aqui não são relatos em que o professor faz, são experiências a cada semestre. Essa prática, ao longo dos 4 meses, ela precisa ser compreendida como eixo formativo desse estudante. Então, em algum artigo, num relato, em algum outro relato escrito, a gente observa isso mais fortemente. E aí eu convido vocês para fazer a leitura de fato desses textos. Nós temos um artigo no último, em que a professora ela faz desse cotidiano, dessa prática, o eixo formativo dos estudantes. Ela vai problematizando o seu fazer e vai fazendo com que esses meninos compreendam a complexidade que é uma prática, a complexidade que é a docência e essas incertezas, como ele lidar com essas incertezas, isso se configurar como uma formação para eles. Professora, falar de si é muito difícil. Nós não temos na academia esse hábito, falarmos de nós. Eu acho que esse é o maior desafio da série, por isso que nós investimos muito naqueles momentos presenciais, porque os professores, eles muitas vezes, nos relatos escritos, eles relatam, descrevem a prática. Então, como não é uma prática na universidade, o sentir é o pensar, é o agir, o sentir é um lugar, muitas vezes, que a universidade, não cabe à universidade desenvolver,
relatos, esse sentimento desses estudantes e o professor se colocar, trazer essas subjetividades, isso tem se desenvolvido um desafio muito grande para a gente. Por isso que nós temos esses momentos presenciais, para que esses professores a gente possa mediar e convocando, instigando para que esses professores se coloquem. Isso ainda não é muito comum na universidade, é uma dificuldade dos docentes. Muitas vezes e nós observamos isso nos relatos escritos, pouco aparece de si, e no relato oral os professores começaram a falar como aquilo reverberou em si, como trazer a subjetividade da escrita. Isso é um desafio muito grande da universidade. E escrever sobre si de fato nos obriga a reaprendermos sobre a escrita. A professora Flávia pergunta sobre a análise dos relatos. Eu fiz a análise dos relatos, professoras, elas vão aparecer na tese final. Isso foi feito sim, a professora Maria Isabel também colocou um pouco em alguns momentos no depoimento dela, ela vai poder falar no relatório. Isso foi colocado, nós analisamos esse relato, colocamos alguns indicadores e nessa tese final nós pretendemos que esses relatos, esse tratado desses relatos, eles apareçam. Isso foi muito baseado na experiência da professora Flávia, do relato das práticas pedagógicas, análise nos indicadores que ela coloca para analisar a série. Nós colocamos os relatos dela, nós colocamos alguns indicadores a partir da série, a partir daquilo que a gente entendia como importante para trazer, para evidenciar nos relatos dos docentes. São muitas perguntas, professora, eu certamente que vou me debruçar sobre elas. Elas são perguntas para a instituição também. Eu levarei para a gestão, levarei para o FOP, como é que nós podemos trazer e modificar um pouco esse cenário da valorização da pesquisa, não só da pesquisa, e como valorizar a pesquisa sobre o seu fazer, que isso configure como um saber importante, a experiência como um saber importante para o desenvolvimento profissional dos professores. Flávia, só um minutinho que a conexão caiu. Caiu a conexão, né? Estamos testando aqui. Caiu a conexão. Então já. Enquanto está nessa. Já foi. Então, voltaram a ouvir? Sim. Voltaram.